A segunda base do casamento é que ele é monogâmico, ou seja, um homem não pode ter mais de uma esposa, e uma mulher não pode ter mais de um marido. Ele é monogâmico, uma parceira para um parceiro para uma parceira. Nós sabemos que hoje está aí em moda esta questão do conceito de casamento aberto. O que é o casamento aberto? Você pode ser casado com uma pessoa, normalmente, no papel, morando na mesma casa, só que ela tem liberdade para se relacionar com outras pessoas fora do casamento e ele também tem liberdade. Isso é uma aberração, isto é uma orgia, isso é uma situação sem precedentes. Deus não pensou isto para o casamento. O casamento ele é monogâmico. Nós sabemos também que tem seitas, né, que toleram a poligamia, como por exemplo os Mormons, né, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, aquela seita americana mais forte no estado de Utah, né, onde eles realmente ainda ali eles permitem a poligamia e isto não é bíblico, tá? Deus criou uma Eva para um Adão e um Adão foi suficiente para Eva. Então o casamento essencialmente ele é monogâmico. Terceira base do casamento à luz da Bíblia é que o casamento ele é indissolúvel. Deus disse: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Jesus completou mais para frente, lá em Mateus capítulo 19, dizendo: portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. O casamento ele é indissolúvel. No casamento acontece não apenas a união dos corpos, mas também acontece uma aliança na alma, no emocional e no espírito. É como se acontecesse um enxerto espiritual, no qual um é implantado no outro, e Deus fez assim para que nunca fosse desfeito. É por isso que uma separação, quando um casal se separa, traz muita dor, muito sofrimento. Imagine você um enxerto, né? Uma pessoa que se machuca, sofre queimadura e ela enxerta, precisa enxertar carne naquele lugar. Ela enxerta, faz a cirurgia, o tempo passa, aquilo normaliza e aquela pele nem parece que foi tirada de outro lugar e colocada ali. O enxerto ficou perfeito. Agora, se você tentar arrancar aquele enxerto, a dor vai ser muito grande. Assim é o casamento, né? Quando há separação, quando um casamento se dissolve, há muito sofrimento. Geralmente o cônjuge que sofre, né, a separação sofre muito, seja a esposa, seja o marido e principalmente os filhos. A família fica destruída. Deus não instituiu o casamento para ele ser desfeito. O casamento ele é indissolúvel. Portanto, o que Deus une não separa o homem. É claro que há algumas exceções. Para ser mais sincero, com certeza uma exceção e discutivelmente duas. Tá? Mas isso eu falarei em outro vídeo. Mas o casamento ele é indissolúvel. Deus o fez para nunca ter fim, até que a morte o separe. Tanto é que quando Jesus falou isso, lá em Mateus capítulo 19, no versículo 10, os discípulos falaram assim: nossa, mas se essa se essa é a situação do homem em relação à mulher, não convém casar, porque os discípulos estavam acostumados já com um divórcio muito comum naquela época. Por isso que Jesus vem restabelecer a ordem e o princípio. E eles falam assim: se é assim, se o casamento é desse jeito, então não convém casar. E Jesus disse: pois é, mas nem todos podem receber esse conceito. Nem todos conseguem ficar sozinhos. Mas se você optar pelo casamento, saiba, ore pela pessoa correta, ore pelo homem de Deus, ore pela mulher de Deus, ore para que Deus aponte a pessoa que Ele tem preparado para você. Porque se você casar, você terá que superar todos os seus defeitos, terá que superar todas as deficiências do seu companheiro, da sua companheira, você terá que suportá-lo, porque o casamento é indissolúvel. Então, dito isto, o casamento ele é hétero, biblicamente falando, ele é monogâmico e ele é indissolúvel. Agora, por outro lado, um casamento bem vivido à luz da palavra de Deus, ele é maravilhoso. Você entenderá o porquê que é tão bom um marido ter uma esposa e porquê que é tão bom uma esposa ter um marido. Quando o casamento é vivido à luz da Bíblia, você verá que realmente um cônjuge é muito mais do que suficiente. E qualquer coisa que ultrapasse isso ou surgira algo além disso, se soará para você como uma aberração, como uma ofensa. Porque o casal que vive à luz da Bíblia, eles são felizes um com o outro. E quando um casal vive à luz da Bíblia, esse casamento não tem motivos para terminar. Ele durará mesmo até que a morte os separe.
Se você já é casado, lute, ore, clame pelo teu casamento. Nunca deixe o inimigo tocar nele. Se você não é casado, ore muito, para que Deus aponte, para que Deus te mostre, para que Deus te conduza à pessoa que realmente estará com você nesse propósito de vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Deixe no comentário sugestões, assuntos, dúvidas e nós teremos o prazer de responder. Um grande abraço, fique na paz.